Olá a todos, o programa Hora do Milagre está entrando no ar. 020 7272 10, inclua a partir de agora o seu nome. Estaremos orando por você no final dessa programação. E hoje, quarta-feira, é o dia onde nós investimos na nossa vida espiritual, na nossa salvação. Você tem pensado no futuro da sua alma? Você tem se preocupado com o mais importante tesouro que você tem, que é a sua alma? Talvez você tenha estado ansioso em resolver os problemas econômicos, problemas familiares, problemas sentimentais, mas e o que falar e dizer a respeito da sua alma? Nós temos que, assim como está escrito na palavra de Deus, nós temos que ter o senso crítico. Está escrito que nós temos que nos avaliar. A sua fé tem que ser avaliada por você mesmo, para que você venha entender em que situação você se encontra. Se você está morno na fé, ou se você está quente ou frio. Se você está morno, você está em problemas. Se você está frio, nós já vamos falar para você qual é a sua situação. 020 7272 10, nós vamos assistir um testemunho muito especial que mostra a superação de uma pessoa ao buscar o Espírito Santo. Vamos ao intervalo, já voltamos com vocês. Meu nome é Beatriz, eu tenho 22 anos e desde a minha infância eu tinha muitos problemas espirituais. Após o meu nascimento das minhas irmãs, por sermos trigêmeas, os meus pais se separaram e minhas irmãs morreram. Então eu comecei a crescer com um complexo, me sentindo culpada. Então eu tinha esses pensamentos de que eu era inútil, de que as pessoas não gostavam de mim. Na hora de dormir, era muito difícil porque eu insistia que eu não estava com sono, para mim não ficar sozinha. Quando a luz apagava, para mim era um tormento, porque eu me sentia sufocada. Eu ficava uma voz na minha cabeça, muitas vezes falando para mim abrir a janela, para mim olhar lá para baixo, para mim pular, que eu não ia me machucar. Muitas vezes eu via vultos chamando o meu nome e aquilo era muito assustador. Aí eu fui crescendo, fui entrando na minha adolescência e aí foi onde eu descobri um mundo novo. Comecei a dormir muito na casa de amigas, e a gente passava a noite em festas, bebendo, dançando. E eu só voltava para casa na segunda-feira depois da escola. E no meio dessas amigas, teve uma que eu comecei a me envolver e a gente acabou tendo um relacionamento. Eu não sabia nada sobre essa parte de sexualidade e foi onde ela foi me ensinando, né, de um jeito ruim. E quando foi ver, a gente já estava se envolvendo. E eu comecei a me envolver em brigas, né, assim, em gangues de escolas rivais, de bairros rivais, só para chamar a atenção das pessoas. Ou então ir para uma festa e ir com a menor roupa possível, para todo mundo me olhar. Comecei a sair com gente que eu não conhecia. Cada bairro que eu morava, eu me envolvia sempre com as piores pessoas de cada lugar, só para mim ser popular. Para onde eu passar, todo mundo saber quem era Beatriz. Eu não entendia isso antes, né? Eu achava que era normal da fase de adolescente. Depois que eu fui entender que era por conta desse trauma, desse complexo, que eu me sentia culpada por uma coisa que não foi responsabilidade minha. Eu achava que se eu estivesse no meio das pessoas, se as pessoas gostassem de mim, então eu não ia mais me sentir mal com aquilo. Quando eu tava sozinha era muito difícil, porque assim, era como se tivesse vários pensamentos dentro de mim. Eu não tinha paz. Foi quando eu comecei a me automutilar. Eu deixava minhas unhas muito grandes, começava a furar meu pulso, furar meu braço. Às vezes eu batia minha cabeça na parede, eu começava a bater fraco, e aí vinha uma voz que falava, bate mais forte, porque sua dor não tá passando, isso não tá adiantando. Eu arrancava meus próprios cabelos. E nessa mudança de bairros, a gente foi morar próximo a uma obreira, que era a nossa vizinha. E ela sempre passava e deixava um jornal, cumprimentava, perguntava como a gente estava e fazia o convite para que a gente fosse na Igreja Universal com ela. Até que um dia, conversando com a minha mãe, a gente resolveu ir. Onde a gente foi super bem recebida. Eu tive vontade de conversar com o pastor, conversei com o pastor a princípio. Ele me orientou sobre tudo o que eu deveria fazer, mas ele foi muito claro também ao dizer que era uma decisão minha. E aí a gente continuou indo para a igreja, só que eu não perseverava. Eu ouvia a palavra do pastor, mas eu não obedecia ainda, eu não praticava. Até que um dia
Antes de ir para a igreja, quando eu voltei da escola, eu vi que eu estava perdendo a minha oportunidade. Que tudo o que eu fiz para ser popular não estava valendo a pena. Então, eu fui para a igreja naquele dia e realmente eu escutei a palavra. Eu vi o que eu estava fazendo de errado e tive que reconhecer. Foi quando eu decidi me batizar. E depois desse dia foi tudo diferente. Eu me batizei, aí eu entrei para o grupo jovem, onde eu comecei a aprender mais sobre Deus. Foi quando o pastor começou a falar muito sobre o Espírito Santo, que somente o Espírito Santo é que pode mudar uma pessoa. Que o Espírito Santo é a garantia da eternidade, que aquilo que você está fazendo vai durar para sempre, assim como a salvação. Foi quando eu comecei a desejar ter o Espírito Santo, onde eu comecei a abrir mão das coisas, a me santificar, a chamar o Espírito Santo para minha vida. Eu mesma comecei a meditar em casa na Bíblia. No começo eu não entendia muito, mas eu continuava, eu perseverava, porque eu entendia que eu não podia depender só de uma reunião ou só do pastor. E não demorou muito tempo. Depois de uns 5 meses que eu me batizei nas águas, eu recebi o Espírito Santo. Porque eu entendi e eu aprendi que eu não preciso ser reconhecida pelo mundo todo. Eu preciso só ser reconhecida por Deus. Que Deus me reconhecendo como filha dele, eu já tenho o mais precioso, que eu não preciso chamar a atenção do mundo. Olha, o dia que eu recebi o Espírito Santo foi um dia, assim, que marcou a minha vida. O pastor, ele estava pregando e ele chamou na frente do altar. E eu já estava no primeiro banco. E eu me ajoelhei ali diante do altar e eu comecei a buscar. E teve um momento que o pastor já estava terminando a busca. E eu não queria parar de buscar. Eu queria continuar buscando. E ali naquele dia, Deus falou para mim que era comigo. Era uma paz que não saía de dentro de mim. Uma alegria que todo mundo que olhava para mim dava para ver que eu estava diferente. E depois desse dia, todos os dias eu tenho a mesma paz dentro de mim, eu tenho a mesma alegria. Não é uma coisa momentânea, mas é uma coisa duradoura. Assim, até a minha aparência mudou, porque eu não me aceitava. Eu não aceitava a cor de pele que eu tinha, eu não aceitava o meu cabelo. Então, depois disso, todos os complexos sumiu. Eu era muito explosiva, muito nervosa. Eu passei a ser uma pessoa calma, tranquila. Eu que antes fugia para não ficar em casa, eu passei a ficar em casa. Passei a estar mais próxima da minha mãe e da minha irmã. E sobre os meus problemas antigos, problemas de insônia, problemas para dormir, hoje eu não sofro com mais nenhum. Eu fui livre, totalmente liberta. Hoje eu tenho um sono leve e tranquilo. Eu adormeço logo que eu me deito para dormir. Eu não me via estudando, eu não me via trabalhando, eu não me via feliz na vida sentimental, sendo amada por alguém. E Deus mudou isso por completo. Eu conheci um homem de Deus, eu me casei, eu sou muito feliz, eu sou realizada. Hoje eu já trabalho por conta, eu estou estudando na área que eu quero me aprimorar profissionalmente. E tudo Deus tem dado a direção. Hoje eu não me vejo mais incapaz e nem pequena. Hoje eu me vejo do tamanho que Deus me fez para ser. O Espírito Santo, para mim, ele é o meu amigo, mas ele também é o meu professor. Ele é o meu guia. Ele me corrige quando eu estou errada, quando eu estou deixando de dar ouvidos à voz dele, mas ele também me mostra o caminho que eu tenho que seguir. Ele fala, olha, vai por esse caminho. Vai ser difícil, mas eu estou com você. Como eu te disse desde aquele dia, você não está sozinha. Eu não tenho temor da morte, eu não me desespero, ao contrário das pessoas, porque eu sei que a minha alma vai ser salva e eu sei para onde eu vou. O sucesso de qualquer relacionamento depende do tempo investido à pessoa. E em um relacionamento com Deus não é diferente. É necessário ter tempo de qualidade com Ele, para assim poder conhecê-lo intimamente e a cada dia um pouco mais. Através da meditação na Palavra de Deus, temos acesso aos pensamentos de Deus, que nos guiam. Como está escrito, lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Venha participar da Escola da Fé e aprenda como construir um relacionamento de parceria com Deus. E assim, desfrutar da proteção e paz que somente Ele pode proporcionar. Toda quarta-feira, às 7h30 da noite, em Finsbury Park, 232 Seven Sisters Road, N4 3NX, Londres. Ou em uma igreja universal mais perto de você. Muito bem, estamos de volta. Você acompanhou a história da Beatriz, que quando ela chegou à igreja, ela enfrentava problemas
que aos olhos humanos, né, aos olhos da ciência, não tinha solução. Mas quando ela buscou a ajuda de Deus, quando ela recebeu uma palavra, uma direção, aquela direção entrou ao coração dela. Foi uma semente plantada. E o coração dela, como estava disposto a mudar, como estava disposto a ser uma nova pessoa, deu frutos. E você, que tem recebido essa semente, você tem participado das reuniões, você tem se avaliado, como nós falamos a princípio, porque essa é uma tarefa de todo cristão. Nós temos que parar e nos avaliar. Você não precisa que ninguém lhe critique, lhe aponte seus erros. Quando chega esse ponto, Deus está te abrindo os olhos, querendo te alertar. Mas, na verdade, todos nós temos que ter um senso crítico de saber em que nível espiritual nós nos encontramos. Como nós falamos a princípio, se você está morno, você não sabe a sua situação, você está na igreja, mas você não tem forças para agir a fé, você está em problemas. Se você está frio, você ainda pode se tornar quente. Se você está bem na fé, continue assim. Mas o mais importante é o seguinte: quando nós avaliamos o nosso estado espiritual e entendemos que precisamos de ajuda, busca ajuda. Hoje mesmo. Você não pode passar hoje de chegar na sua igreja e pedir ajuda, ou seja, o pastor, o obreiro que esteja ali, e falar para Deus principalmente: meu Deus, me dá uma direção. Eu preciso de uma direção para que essa situação mude. E com certeza Ele vai falar ao seu coração. Prepare o seu coração, daqui a pouco estaremos orando por você e determinando que hoje mesmo você tenha essa força de tomar essa atitude e mudar a sua vida espiritual para sempre. A história da Beatriz, ela tem que ser uma referência para você. Se você nunca esteve na igreja e o que você conhece da igreja foi do que você ouviu falar, seja na mídia, seja de outras pessoas, tire as suas próprias conclusões. Aqui em Finsbury Park, às 10 da manhã, ao meio-dia, às 3 da tarde e às 7h30, estaremos investindo no mais importante, que é a sua alma. E às 6 da tarde, buscando com um grupo jovem ali, a Força Jovem, o Algo a Mais. Vamos a mais um intervalo e já voltamos com vocês. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Ele estava no mundo, e o mundo foi feito por Ele. E o mundo não o reconheceu. Veio para os seus, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. O mundo tem muitas palavras para oferecer. Mas basta uma para mudar a vida de alguém. Uma palavra de conforto, uma palavra de incentivo, uma palavra de esperança. Então, onde quer que você vá, seja qual for o meio que você usar, fale. Escreva. Publique. Dê. Apenas espalhe a palavra.
Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, em favor desta pessoa que se encontra agora angustiada, depressiva, aflita, nós oramos e determinamos, meu Deus, que ela venha sair dessa situação, esse estado de prostração espiritual. Liberta ela agora, meu Pai, livra ela de todo mal. Em nome de Jesus, meu Deus, eu determino que, independente da situação, do credo religioso, meu Pai, da origem espiritual dela, se ela não crê em nada, que ela venha ser alcançada pela Tua palavra agora, pelo Teu Espírito agora mesmo. Consagra esta água, que ao beber da água, meu Pai, receba ela o refrigério na alma. Beba da água com fé. Graças a Deus. Você pode respirar fundo e crer que a partir desse momento você está livre desse peso, desse mal, dessa angústia. E tenha certeza de uma coisa: buscando a Deus como sua prioridade, você terá todas as outras coisas, todas as outras áreas da sua vida supridas e guiadas por Deus. Lembrando que todos os domingos aqui em Finsbury Park, às 10 da manhã, nós buscamos a Deus como a nossa prioridade e abençoamos a sua família. Por isso, não deixe de convidar a sua família, seus filhos, seus familiares, seus amigos, às 10 da manhã, nessa reunião toda especial. Para mais informações, 020 7272 1010 ou acesse o website que aparece aqui no seu aparelho receptor. Nós ficamos por aqui, que Deus abençoe a todos e até lá.